Eu sinceramente não consigo entender qual é a do Jean Willis atacando daquele jeito o Eduardo Leite. Parece que o Jean não conseguiu entender ainda qual é a do governo Lula. E cá entre nós e o Eduardo Leite, né, tem todo o direito de mover ação judicial contra o Jean Willis, mas poderia ter agido de outra forma, faltou grandeza pra ele, poderia ter ido pra conversação. Grandeza que o Lula e o Haddad têm. Porque eles estão simplesmente sentando e conversando com todo mundo. Nem o mais otimista dos petistas acreditaria que em 7 meses de governo nós teríamos avançado tanto, principalmente do ponto econômico. O Haddad e o Lula têm feito assim um grande trabalho. O Haddad principalmente fez a reforma tributária, parcelando, dividindo, vai conseguir taxar os ricos, e o arcabouço fiscal. Então o Jean Willis, ele simplesmente não tem espaço mais no governo Lula. Coloque nos comentários o que você acha desses ataques do Jean Willis. Ele tem espaço para o governo ou vai acabar ficando de fora? E o Eduardo Leite, faltou grandeza nessa situação? Deixe seu like se você tem curtido o trabalho do Lula e do Haddad e se inscreva no canal. O Jean Willis, pessoal, eu não sei se vocês estão sabendo, mas de um modo muito breve, ele fez um ataque assim muito baixo ao Eduardo Leite. Porque o Eduardo Leite, ele tem uma... Ele gosta de homens, nós temos que tomar cuidado aqui com as palavras, assim como o Jean Willis. E parece que existe uma certa rivalidade ali. Eu não entendi qual é a do Jean Willis. Aí o governo acabou com as escolas cívico-militares, uma decisão apropriada porque havia um desvio de função dos militares e era uma porcaria o projeto. E vários governadores anunciaram que vão manter esse projeto para fazer acenos ao bolsonarismo. Nós comentamos tudo isso no dia do vídeo que comentamos esse assunto. E o Eduardo Leite entrou nessa onda para fazer aceno aos bolsonaristas. Acho que eu até falei no meu vídeo, acho que eles não vão implementar isso, mas eles estão fazendo aceno aos bolsonaristas. E aí o Jean Willis fez insinuações pro Eduardo Leite, falando de homens com uniforme, homens fardados, uma coisa assim horrorosa. E o Eduardo Leite reagiu. O Eduardo Leite, ele falou que protocolou uma ação no Ministério Público do Rio Grande do Sul contra o Jean Willis. E sinceramente, o Eduardo Leite, ele mostra uma certa pequenez com isso. Faltou grandeza ao Eduardo Leite, na minha opinião, porque ele poderia ter resolvido esse assunto de outras formas. Ele tá no direito dele de fazer isso? Tá, claro que tá no direito, mas ele é um político, governador do Rio Grande do Sul. Ele poderia ter resolvido isso com grandeza, uma grandeza política. Sentado para conversar com o Jean Willis, resolvido isso de modo político. Mas ele optou pela via jurídica, não pela via política. Poderia ter demonstrado grandeza no assunto, mas ele não demonstrou. Ele não demonstrou a grandeza que outros políticos já demonstraram, como Lula e o Haddad. O Lula e o Haddad já sofreram ataques muito, mas muito piores desse que o Eduardo Leite sofreu. E eles não moveram ações judiciais, porque o Lula e o Haddad sempre apostaram e estão apostando na via política, na conversação, no sentar, no bater um papo, no negociar. Qual é a sua questão? Qual é a sua situação? O que você quer? O que nós podemos fazer por você? O que você pode fazer por mim? Por nós todos? O Lula, nesse terceiro mandato, ele tem sentado para conversar com todo mundo. Até mesmo aqueles que fizeram os ataques mais execráveis a ele está sentando e está conversando. O governo está dialogando com absolutamente todo mundo. É um governo diferente, um governo muito diferente do governo Bolsonaro. Por isso que nós comentamos também a melhora na avaliação do Lula nas pesquisas. Principalmente na confiança, porque é um governo que tem apostado na via política. E o Jean Willis, eu acho que ele não conseguiu compreender qual é a do governo Lula. Sinceramente. Porque o Jean, ele não tem mais espaço para ele no governo. Porque a Janja, que é a esposa do Lula, havia dito que o Jean Willis conseguiria ocupar um cargo dentro da SECOM, que é a Secretaria de Comunicação. Mas depois desses ataques translocados ao Eduardo Leite, desnecessários e fora do tom, porque não casa com o tom do governo Lula, parece que ele está fora. O Paulo Pimenta, que é um péssimo ministro da comunicação, falou em entrevista ao UOL que, olha, nós não prometemos nada ao Jean Willis, não houve promessa, é possibilidade, mas não houve promessa. E internamente no PT, o Jean Willis é visto como uma fonte de problemas. Pelo menos essas são as informações que nós temos. E de fato, é uma postura que destoa muito do restante do governo Lula. Ou pelo menos do governo Lula. Ou da frente ampla que o Lula construiu e que o Jean Willis não consegue entender. Esse é um governo de frente ampla. Algumas pessoas da imprensa gostam de comentar, falar que esse é um governo mais do PT do que de frente ampla, eles estão completamente enganados.
Olha, a falta de percepção e de visão política de alguns analistas políticos é assim, é de doer. Dói mais do que essa lâmpada no meu rosto. Dói mais do que ficar tudo apagado e você não conseguir observar a minha beleza. Dói! Pelo seguinte, o Lula formou sim uma frente ampla. A frente ampla do Lula é formada pelo próprio Lula, por Haddad na Fazenda, por Alckmin na vice-presidência e no Ministério da Indústria e com a Simone Tebet no Ministério do Planejamento. Esses três ministérios são os ministérios pilares do governo Lula. São eles que sustentam, porque o Lula 3 é um governo que quer integrar todo mundo em um verdadeiro pacto social. Não como ele fez no Lula 1 com a Carta aos Brasileiros, mas uma verdadeira mudança estrutural, principalmente do ponto de vista econômico. Esses são os três principais ministérios. E todos os outros ministérios são ministérios, podemos colocar assim, acessórios. Ah, e a Marina Silva também é um ministério acessório. O Lula falou o seguinte, esses aqui são meus três ministérios. O resto vocês podem brincar aí, mas nós vamos fazer política séria aqui. E a política tem feito e o Jean Willis não tem percebido. Principalmente com o Fernando Haddad. O Haddad, pessoal, ele demonstrou um enorme conhecimento do cargo que ele está ocupando e principalmente do momento político. Ele conseguiu fazer uma coisa que parecia simplesmente impossível, que era a aprovação do arcabouço fiscal. Ninguém acreditava que ele fosse conseguir conciliar tantos interesses assim. Ah, mas não foi da forma como a esquerda queria que fosse, mas também não foi da forma que a direita gostaria que fosse. O Haddad encontrou o meio termo. E na reforma tributária, 40 anos esse negócio parado, o Haddad sentou com o Arthur Lira, conversou com todo mundo, botou o Galípolo, tirou o Galípolo foi para o Banco Central e aprovaram a reforma tributária. O Haddad conseguiu aprovar a reforma tributária. Nós criticamos aqui no canal, falamos assim, não foi uma reforma tão à esquerda como poderia ser, mas foi a reforma possível. Sim, mas o Haddad estava certo e nós errados, porque o Haddad percebeu que não daria para aprovar a reforma tributária se ela não fosse fatiada. Se a reforma tributária não fosse fatiada, ela ainda estaria emperrada e ela não seria aprovada. Agora sim existe a possibilidade de conversar sobre taxação de grandes fortunas, taxar as pessoas mais ricas. Esse é o plano do Haddad. Vamos dividir, vamos segmentar a nossa reforma, porque a população brasileira ela está num nível de maturidade agora bem maior do que estava antes. E se você coloca a reforma tributária com junção de impostos, aí taxação de grandes fortunas, taxação de dividendos, imposto dos mais ricos, impostos dos mais pobres, vira um bololô todo que a discussão acaba se turvando, acaba ficando obscura. Mas agora não. A Miriam Leitão, no O Globo, tem falado praticamente todos os dias, ou pelo menos dia sim, dia não, sobre taxar grandes fortunas, porque essa é uma discussão que a sociedade brasileira está pronta para fazer nos próximos 6 meses. E o Haddad tem condições de fazer isso, porque ele está sendo muito bem avaliado pelo mercado. Só que para o Haddad conseguir fazer isso, o Jean Willis não pode ter esse tipo de postura. Porque parece que, nossa, mas nós vamos voltar ao que era Bolsonaro, Jean Willis, um cuspindo no outro, ao que era 2015, 2016? Não, isso não. Então o Jean Willis, ele, na minha opinião, ele não tem mais espaço no governo. Ele atrapalha o trabalho do Haddad. Um trabalho que o Lula está tão confiante, mas tão confiante, que ele está até topando entregar o Ministério do Desenvolvimento, que é o Ministério do Bolsa Família. Tá nem aí, mas pode entregar. Estão falando que é intocável, né? Mas está sendo programada essa nova reforma ministerial para integrar os partidos do Centrão, o Republicanos e o PP. E é cotado o André Fufuca, do Maranhão, o Fufuquinha, ou que agora vai ser o Fufucão, como o ministro do Bolsa Família. O Lula falou, entrega, tá nem aí. Por quê? Algumas pessoas acreditam, né, que o Bolsa Família está tão atrelado ao Lula e também ao PT, que pode ser o Fufuquinha, pode ser o Fufucão, pode ser o Fufuca, pode ser o Fufuxo, que não tem problema algum, sempre vai ser uma visão uma marca do Lula. Só que tem outra coisa também. O Lula aposta tanto nesse trabalho de reconstrução, de mudança na estrutura econômica, que ele não está nem aí para o Bolsa Família. Bolsa Família, se o Haddad conseguir fazer aquilo que ele está pensando junto com o Lula, com a Simone e com o Alckmin, o Bolsa Família não vai ser absolutamente nada para o legado do Lula e do Haddad. Nossa, olha o que você está falando, mas o Bolsa Família é um negócio grandioso. Sim, sim. Mas se o plano do Lula e do Haddad, do Alckmin e da Simone der certo, o Bolsa Família não vai ser absolutamente nada. Porque a revolução econômica
da estrutura econômica vai ter um impacto tão grande no social que o Bolsa Família não vai ser a marca que o Lula vai encerrar o Lula 3. Que não, ele não vai ser lembrado pelo Bolsa Família, mas sim pela mudança na estrutura econômica do nosso país com as reformas do Fernando Haddad. Por isso que o Jean não entendeu e por isso que o Jean vai cair fora.